Há milhares de anos, o antigo Egito prosperava às margens do majestoso rio Nilo. Sua grandiosidade e poder eram conhecidos em todo o mundo. No entanto, neste tempo de esplendor, uma série de eventos extraordinários sacudiu as fundações dessa civilização lendária. Estes eventos, conhecidos como as 10 pragas, não eram apenas desafios naturais, mas fenômenos misteriosos que desafiavam a compreensão humana. As 10 pragas são registradas na Bíblia como uma narrativa divina, um conjunto de calamidades enviadas por Deus para libertar os hebreus da opressão cruel do faraó egípcio. Cada uma dessas pragas era mais impressionante e devastadora que a anterior, aparentemente desafiando as leis naturais e a lógica humana. Para os egípcios, que consideravam seus deuses como supremos, esses eventos representavam uma intrusão do divino no mundo terreno, abalando suas crenças e poder. Essas pragas não eram apenas eventos aleatórios, eram um chamado para a libertação. Para os hebreus escravizados e oprimidos, esses fenômenos extraordinários eram a manifestação do poder de Deus, clamando por justiça e liberdade. Cada praga era uma demonstração do poder divino sobre a natureza e sobre os líderes que se opunham à libertação dos cativos hebreus. Essa sequência de eventos transcendia as fronteiras da simples narrativa histórica. Elas eram uma lição sobre o confronto entre o poder terreno e o divino, entre a opressão e a libertação, entre a crença e a resistência. Essas pragas foram o prenúncio de uma mudança fundamental na história, uma intervenção sobrenatural destinada a alterar o curso do destino de um povo e desafiar os poderes estabelecidos. A primeira praga, talvez uma das mais chocantes e impactantes, foi o transformar das águas vitais do Nilo em sangue. O rio, que fluía majestosamente pelas terras do Egito, era a própria essência da vida para aquele povo. Suas águas alimentavam os campos férteis, trazendo prosperidade e sustento para a nação. No entanto, esta fonte de vida se transformou em um rio de sangue. A mudança da cor do rio não foi apenas visual. As águas se tornaram venenosas, repugnantes e impossíveis de serem usadas. Peixes flutuavam mortos na superfície, enquanto outros agonizavam naquele líquido vermelho e espesso. O cheiro de morte e decomposição se espalhou, afastando animais e pessoas das margens outrora movimentadas do Nilo. Aquilo que antes era o símbolo da fertilidade e da abundância transformou-se em um lembrete cruel da destruição e do desespero. As pessoas tentavam desesperadamente encontrar água potável, mas as fontes estavam corrompidas. Os ricos não estavam imunes. Suas casas e reservatórios particulares também estavam contaminados, mostrando que essa praga não fazia distinção entre classes sociais. A transformação do Nilo em sangue foi mais do que uma calamidade natural. Foi um golpe direto no coração do Egito, desafiando a crença na divindade do rio e abalando a confiança nas forças que sempre haviam sustentado a vida naquela terra sagrada. Esta praga foi um alerta contundente, anunciando o início de um ciclo de eventos que testariam a força e a resiliência de uma civilização orgulhosa e poderosa. A segunda praga, a invasão de rãs, foi uma manifestação macabra da natureza. Milhões desses anfíbios inundaram as terras do Egito, não apenas em uma quantidade sufocante, mas também como uma presença invasiva e perturbadora. Essas criaturas, que normalmente habitavam as margens dos rios e pântanos, agora se espalhavam por todos os lugares. Não era apenas uma ou outra rã ocasional, mas sim uma massa densa e ininterrupta, cobrindo cada pedaço de terra disponível. As rãs invadiram as casas, saltavam pelas ruas, cobriam os campos cultivados e até mesmo invadiram os templos sagrados, locais considerados intocáveis para a maioria dos egípcios. O crocitar incessante de milhares de rãs ecoava por todo o Egito, um som que tornava a vida cotidiana insuportável.
Era quase impossível dar um passo sem encontrar uma delas, e sua presença ameaçadora transformou a vida em um constante estado de desconforto e repulsa. Os sacerdotes, que normalmente usavam roupas limpas e realizavam rituais sagrados, agora se viam compartilhando espaço com esses anfíbios, criaturas impuras segundo suas crenças. Os egípcios buscavam formas de se livrar delas, mas a praga parecia resistir a qualquer tentativa de controle ou expulsão. Essa invasão de rãs não era apenas uma questão de incômodo físico, simbolizava a invasão da desordem e da impureza nos locais considerados santos e intocáveis. Era como se a ordem natural do mundo estivesse desequilibrada e as barreiras entre o sagrado e o profano tivessem sido violadas. A segunda praga anunciava um colapso das estruturas habituais e um desafio à ordem estabelecida no Egito. A terceira praga, a infestação de piolhos, foi um flagelo que atingiu não apenas os seres humanos, mas também os animais do Egito. Estes insetos minúsculos e irritantes se multiplicaram rapidamente, invadindo todas as áreas do território e se tornando uma fonte constante de desconforto e aflição. Os piolhos, com sua presença insidiosa e incômoda, trouxeram coceira e irritação implacável para os habitantes do Egito. As pessoas coçavam freneticamente, tentando aliviar a sensação incessante de picadas e mordidas desses pequenos parasitas. Até mesmo os animais, que eram preciosos para a economia e a vida cotidiana, sofriam com essa infestação, agitados e desconfortáveis devido à coceira constante. A higiene, um aspecto crucial da vida egípcia, foi profundamente afetada por essa praga. Mesmo os esforços mais rigorosos para se livrar dos piolhos pareciam inúteis, pois eles se multiplicavam em ritmo alarmante, encontrando abrigo em roupas, cabelos e até mesmo nas dobras da pele. O desconforto generalizado, causado pela presença desses insetos, criava um ambiente insuportável. A coceira incessante perturbava o sono e as atividades diárias das pessoas, enquanto os animais, fundamentais para a agricultura e transporte, ficavam inquietos e incapazes de desempenhar suas funções com eficiência. Além do incômodo físico, essa praga de piolhos representava um desafio à estabilidade e ao bem-estar da sociedade egípcia. Era como se uma nuvem de irritação e inquietude pairasse sobre o território, corroendo a tranquilidade e a normalidade da vida diária. A terceira praga marcava mais um capítulo na série de calamidades que testavam a resistência e a paciência do povo do Egito. A quarta praga, a infestação de mosquitos, trouxe consigo uma nova onda de aflição para o povo egípcio. Estes insetos, em grande número e voracidade, zumbiam pelo ar, infiltrando-se em todos os cantos, perturbando o sono e causando desconforto generalizado. Os mosquitos, não apenas uma fonte de irritação auditiva, representavam um risco à saúde pública. Sua presença massiva aumentava o potencial de propagação de doenças, já que esses insetos eram portadores de diversos patógenos. As picadas incessantes não só causavam coceira e irritação na pele, mas também podiam transmitir enfermidades, levando a febres, inflamações e complicações para aqueles que eram picados repetidamente. As noites, que antes eram momentos de descanso e recuperação, tornaram-se tortuosas devido ao constante zumbido dos mosquitos. Dormir tornou-se um desafio, já que os insetos pairavam implacavelmente sobre as pessoas, impedindo-as de encontrar um repouso tranquilo. Além disso, essa praga de mosquitos afetou a produtividade e a capacidade de concentração das pessoas durante o dia. O incômodo contínuo causado por esses insetos minava a energia e o foco necessários para o trabalho e as atividades cotidianas, contribuindo para um ambiente geral de mal-estar e irritação. A quarta praga não era apenas uma questão de desconforto físico. Ela representava uma ameaça à saúde e ao bem-estar geral do povo egípcio.
Era mais um elemento nessa série de eventos desafiadores que testavam a resistência e a resiliência da população em meio a circunstâncias cada vez mais adversas. A quinta praga, a doença que afetou o gado no Egito, foi um golpe severo para a economia e a subsistência do povo. Os animais, que desempenhavam um papel fundamental na agricultura, transporte e na vida diária, foram atingidos por uma enfermidade misteriosa e letal. Os rebanhos de gado, bovinos e outros animais de criação que eram fontes de riqueza e produção foram atingidos por uma doença desconhecida e devastadora. Os animais adoeciam subitamente, exibindo sintomas alarmantes e inexplicáveis. Alguns tremiam violentamente, outros se debatiam em convulsões, enquanto muitos sucumbiam rapidamente, morrendo de forma repentina e inexplicável. Essa praga não poupou os animais que eram reverenciados e cuidadosamente criados pelos egípcios. Os rebanhos, que antes representavam riqueza e prosperidade, tornaram-se fontes de dor e sofrimento. Além das perdas econômicas, essa calamidade abalou emocionalmente as comunidades, pois muitos tinham um vínculo próximo com seus animais e viam neles não apenas bens materiais, mas também companheirismo e valor cultural. A doença no gado desencadeou uma onda de desespero e incerteza sobre o futuro. A perda generalizada desses animais essenciais abalou a base econômica do Egito, afetando não apenas os proprietários dos rebanhos, mas também toda a sociedade que dependia da força de trabalho e dos produtos derivados desses animais. Essa praga, ao atingir diretamente um dos pilares da economia egípcia, foi mais um golpe significativo na série de eventos desafiadores que assolavam o Egito, testando a resiliência e a capacidade de recuperação do povo frente a circunstâncias cada vez mais difíceis e imprevisíveis. A sexta praga foi uma manifestação assustadora que trouxe consigo um sofrimento intenso e generalizado. Úlceras dolorosas e feridas repulsivas afligiram não apenas os seres humanos, mas também os animais por todo o território do Egito, causando agonia e desespero. Essas úlceras, mais do que simples lesões, eram fontes de dor excruciante. Elas se manifestavam como feridas abertas, cheias de pus e inflamações profundas na pele. A dor era tão intensa que afetava cada movimento, cada contato da pele com qualquer superfície, causando um sofrimento contínuo e ininterrupto. Os afetados não encontravam alívio, já que as úlceras eram persistentes e resistentes a qualquer tentativa de tratamento. Homens e animais sofriam, incapazes de escapar do tormento causado por essas feridas. A angústia era evidente nos rostos dos que sofriam, e a agonia se espalhava como uma sombra por todo o território do Egito. Essa praga afetava não apenas a saúde física, mas também a mental e emocional das pessoas. A constante dor e desconforto minavam a esperança e a capacidade de suportar aquela provação, aumentando o sentimento de desamparo e desespero. A aflição dos animais, que já haviam sido afetados pela doença na praga anterior, aumentou ainda mais a angústia das comunidades. Ver seus animais sofrendo com as mesmas úlceras dolorosas que afligiam os seres humanos era mais uma camada de desespero, mostrando que a tragédia não poupava nem mesmo os seres vivos mais próximos e valiosos para aquela sociedade. Essa praga das úlceras não só foi um desafio para a saúde física, mas também um teste severo para a resiliência e a esperança do povo egípcio, que se via atormentado por uma sequência de eventos devastadores e inexplicáveis. A sétima praga foi uma tempestade de granizo de proporções catastróficas que desencadeou um poder destrutivo sem precedentes sobre o Egito. Essa não era uma simples chuva de pedras de gelo. Eram projéteis maciços, do tamanho de punhos, que caíam do céu em uma fúria impiedosa. O som ensurdecedor das pedras de gelo, atingindo o solo, ecoava por toda a região.
trazendo um medo palpável para aqueles que estavam sob essa tempestade terrível. Os granizos caíam com força devastadora, destruindo tudo em seu caminho. Plantações, árvores frutíferas, edifícios e propriedades, reduzindo-as a destroços em questão de minutos. As plantações, que eram a base da economia egípcia, foram arrasadas. Os campos que antes eram exuberantes e cheios de vida foram transformados em terrenos desolados e cobertos de destroços. Árvores frutíferas foram despojadas de seus frutos e folhagens, enquanto os grãos essenciais para a alimentação e subsistência foram reduzidos a uma massa disforme e inútil. As estruturas construídas com tanto esforço, como casas, celeiros e estábulos, foram severamente danificadas, se não destruídas completamente. As pedras de gelo perfuravam telhados, quebravam janelas e causavam estragos irreparáveis, deixando os habitantes em um estado de choque e desamparo diante da destruição iminente. Esta praga foi mais do que apenas um golpe na produção e na infraestrutura, foi um golpe no coração e na sustentação da sociedade egípcia. A 7ª praga foi um golpe avassalador que corroeu as esperanças e a estabilidade, mostrando a impotência diante das forças naturais que se tornaram veículos da devastação. O impacto da tempestade de granizo foi imenso e imediato, marcando mais um episódio doloroso e angustiante na série de eventos que desafiavam a resistência e a capacidade de recuperação do povo egípcio frente à adversidade implacável que assolava o território. A 8ª praga, a invasão de gafanhotos, foi uma continuação do desastre que se abateu sobre o Egito. Esses insetos vorazes surgiram em uma nuvem espessa e escura que cobriu os céus, anunciando uma nova onda de destruição após a devastação causada pela tempestade de granizo. A nuvem de gafanhotos parecia sem fim, estendendo-se por quilômetros, bloqueando a luz do sol e escurecendo o horizonte. Esses insetos famintos desceram sobre os campos já arrasados pela tempestade, devorando vorazmente o que restava das plantações, árvores e qualquer vegetação que encontravam pelo caminho. Não havia como deter essa massa faminta de insetos que se moviam em uma coreografia macabra, consumindo tudo em seu caminho em questão de horas. Os agricultores, já abalados pela perda provocada pelo granizo, observavam impotentes enquanto os gafanhotos devoravam os últimos vestígios de esperança e sustento. Essa praga foi mais do que uma simples invasão de insetos, era um símbolo da fome e da destruição. Os gafanhotos representavam não apenas uma ameaça imediata à produção alimentar, mas também um golpe final na subsistência e na capacidade de se recuperar da série de catástrofes que atingiam o Egito. A 8ª praga mergulhou o Egito em um estado de desolação e desespero ainda maior, deixando uma paisagem desolada e desoladora, onde antes havia vida e prosperidade. O impacto desse flagelo foi avassalador, levando a uma crise alimentar iminente e expondo a vulnerabilidade da sociedade egípcia diante de forças naturais fora de controle. A 9ª praga, a escuridão que envolveu o Egito, foi um fenômeno assustador e perturbador que mergulhou toda a nação em um período de trevas absolutas. Uma escuridão impenetrável cobriu o céu e a terra por 3 longos dias, negando qualquer fonte de luz natural e mergulhando o Egito em um cenário de total obscuridade. Essa escuridão não era apenas a ausência de luz. Era uma escuridão densa, sufocante e palpável que impedia qualquer atividade. Não importava se era dia ou noite, o sol e a lua se tornaram invisíveis, como se tivessem sido apagados do céu. Uma escuridão que não permitia sequer enxergar a mão estendida à frente do rosto. A ausência de luz transformou o mundo ao redor em um ambiente amedrontador e inquietante. As pessoas ficaram confinadas em suas casas, incapazes de realizar qualquer atividade externa. As ruas que costumavam ser movimentadas estavam desertas, os mercados pararam
e os trabalhos nos campos agrícolas foram interrompidos. O povo ficou imerso em um estado de ansiedade e medo, sem saber quando ou se a luz retornaria. Essa escuridão não era apenas física, era simbólica, representando um momento de interrupção total na vida cotidiana. Ela mostrava a impotência do homem diante de forças que ultrapassavam a compreensão humana, criando um ambiente de incerteza e desespero. A nona praga foi mais do que uma privação de luz. Foi uma experiência que abalou as crenças e a estrutura da sociedade egípcia. Esses 3 dias de escuridão foram um lembrete sombrio do poder divino e um teste para a fé e a resiliência da população em meio à escuridão literal e metafórica que permeava suas vidas. Diante de todas essas calamidades, o faraó permaneceu obstinado em sua recusa em libertar os hebreus, desafiando a vontade de Deus. A 10ª e última praga foi o evento mais angustiante e trágico que atingiu o Egito durante essa série de calamidades. Foi uma noite fatídica em que uma ordem divina foi executada, resultando na morte de todos os primogênitos do Egito, desde os palácios mais imponentes até os estábulos mais humildes. O anjo enviado por Deus passou por todo o território egípcio durante aquela noite, desencadeando uma ação terrível e inexorável. O julgamento divino atingiu todas as famílias, independentemente de sua posição social ou riqueza. Desde os lares mais abastados até os mais simples, um lamento inconsolável ecoou por todo o Egito. Nenhuma casa escapou dessa tragédia. O pranto e a aflição tomaram conta de cada família, enquanto pais e mães lamentavam a perda de seus primogênitos. Era um lamento coletivo, uma dor compartilhada que ressoava por toda a nação, transcendendo fronteiras e hierarquias. O silêncio da noite foi interrompido pelo clamor das pessoas aflitas e desoladas, enquanto choravam a perda repentina e terrível de seus filhos mais velhos. Essa praga foi uma prova incontestável do poder divino e uma manifestação de justiça que culminou na libertação dos hebreus, mas ao mesmo tempo foi um evento que marcou uma tragédia sem precedentes para o povo egípcio. O luto se espalhou por todas as comunidades, deixando um vazio e um sentimento de desespero que nunca haviam experimentado antes. A 10ª praga, com sua crueldade inimaginável, marcou o ponto culminante de uma série de eventos que abalaram as estruturas sociais, emocionais e espirituais do Egito, deixando uma marca indelével na memória coletiva daquela civilização antiga. Após a 10ª e devastadora praga, a morte dos primogênitos, o faraó foi confrontado com uma dor inimaginável que atravessou todas as camadas da sociedade egípcia. Essa tragédia final foi o ponto de inflexão que finalmente o convenceu a libertar os hebreus, permitindo-lhes deixar o Egito em busca da tão almejada liberdade. A morte indiscriminada dos primogênitos, incluindo o primogênito do faraó, foi um golpe que penetrou fundo em seu coração e no cerne do poder do Egito. A dor e o luto que inundaram seu palácio e todo o reino foram como um sinal inegável de que a resistência obstinada contra a vontade divina estava custando caro demais. A pressão popular e a própria convicção do faraó foram abaladas pela devastação e desespero que se seguiram à última praga. Ele finalmente reconheceu a mão de um poder superior, percebendo que sua resistência estava causando não apenas a ruína de seu próprio povo, mas também a ruína de sua própria família e dinastia. Sob o peso avassalador da tragédia e da perda, o faraó cedeu. Ele tomou a decisão fatídica de liberar os hebreus, concedendo-lhes a liberdade que tanto ansiavam. A ordem foi dada para que partissem do Egito, encerrando assim séculos de opressão e escravidão. A libertação dos hebreus foi um resultado direto da derradeira praga, que serviu como uma lição cruel e dolorosa para o faraó e para todo o Egito. Essa trágica série de eventos não apenas marcou o fim da escravidão,
mas também o início de uma jornada rumo à liberdade e à busca por uma nova vida para o povo hebreu. As pragas do Egito são vistas como um símbolo de poder divino e uma lição sobre a importância de ouvir a voz de Deus e agir com justiça e compaixão. A história das pragas do Egito continua a ser contada e recontada, não apenas como um relato de milagres, mas como uma narrativa de resistência, libertação e esperança. As lições desses eventos antigos ainda ecoam nos dias atuais, nos lembrando da importância de cuidar uns dos outros, praticar a empatia e agir com bondade. Embora envolva elementos de fé e religião, as pragas do Egito também são estudadas como parte da história e cultura do mundo antigo, despertando fascínio e debate entre estudiosos e historiadores. A narrativa das pragas do Egito permanece como um lembrete poderoso de como a coragem e a resistência podem triunfar sobre as maiores adversidades. Que essa história nos inspire a buscar a justiça, a compaixão e a liberdade, lutando contra qualquer forma de opressão que possa surgir em nosso caminho. E assim, as pragas do Egito, com sua mistura de mistério, milagre e significado histórico, continuam a ser uma das narrativas mais cativantes e poderosas do mundo antigo, ecoando através dos séculos até os dias atuais. Obrigado por acompanhar essa narrativa poderosa das pragas do Egito e da jornada rumo à libertação dos hebreus. Se você gostou desse conteúdo inspirador, não se esqueça de seguir, curtir e compartilhar o canal Caminho de Oração para mais histórias e reflexões espirituais. Sua participação ajuda a espalhar essas mensagens significativas para um número maior de pessoas. Juntos, podemos continuar explorando histórias profundas e enriquecedoras. Não perca os próximos vídeos. Inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Obrigado pelo apoio e pela conexão. Até a próxima jornada espiritual no Caminho de Oração.